Bom, o monkeypox, ou a varíola dos macacos, é uma zoonose porque o reservatório são os roedores silvestres e a doença passa para o homem, né? Então, é uma zoonose silvestre que ocorre na África Central e na África Ocidental e é causada por um vírus da família Orthopoxvirus. Esse vírus foi descrito pela primeira vez, essa doença foi descoberta pela primeira vez em 1958, em colônias de macacos que estavam mantidos por uma pesquisa e se infectaram e apresentaram a doença. Mas o reservatório principal não são os macacos, são os roedores. Ela foi descrita em humanos em 1970 na República Democrática do Congo. Depois de relevante, nós tivemos um surto nos Estados Unidos em 2003, e esse surto começou num pet shop que ele vendia roedores de Gana, e esses roedores acabaram infectando os cachorrinhos, né? E esses cachorrinhos passaram a doença para as pessoas. Existem dois clados do vírus, então, dois tipos de vírus. O vírus da África Ocidental, que causa uma doença mais leve, com uma mortalidade de 1%, e é esse vírus que está acontecendo aqui no Brasil, tá certo? E o da África Central, na bacia do Congo, praticamente da República Democrática do Congo, onde a doença é mais grave e leva uma mortalidade em torno de 11%. Quem é mais vulnerável a ter complicações? Essas complicações, a gente vai falar mais para frente, mas é uma pneumonia semelhante à pneumocistose ou semelhante à COVID, um quadro que leva a insuficiência respiratória, encefalite, uveíte, infecção dos olhos, e infecções de pele, mas a gente vai falar mais para frente. Quem está mais vulnerável a ter esse tipo de complicação? São as crianças, as gestantes e os imunodeprimidos. Então, a gente tem que ficar de olho aqui na rede, porque a gente lida com os imunodeprimidos, né? Bom, aqui está um mapinha, e aí a gente tem... Cadê aqui, para apontar? Como é que... Ixi, volta. Então, aqui, a região central da África... Eles veem, tá? Tá. Tá bom? Pode Tá. Então, aqui é a República Democrática do Congo, onde nós temos a cepa mais agressiva, que dá 11% de mortalidade, e aqui a África Ocidental. O nosso vírus, ele veio da Inglaterra, né? E o pessoal da Inglaterra, o caso índice da Inglaterra, foi uma pessoa que viajou para a Nigéria. Então, a cepa nossa é a cepa da região ocidental, que é menos agressiva, com 1% de mortalidade, que veio da Inglaterra. Como é o quadro clínico dessa doença? Existe um período de incubação que varia de 5 a 21 dias. Depois desse período de incubação, a pessoa começa a apresentar febre, cefaleia, dores musculares, a dinamia, que é aquele cansaço, aquela falta de vontade de ficar acordado, e aumento dos linfonodos, principalmente dos linfonodos cervicais, do pescoço. Você pode ter inguinal também, mas principalmente do pescoço. E esse é o diferencial com a varíola antiga, porque a varíola antiga, nós não tínhamos aumento desses linfonodos. Depois de 3 dias, mais ou menos, que a pessoa está apresentando esse quadro, aparecem lesões avermelhadas e planas, e essas lesões evoluem para vesícula, depois... E ela começa na face, na palma da planta do pé, mãos, pés, e também em outras partes do corpo, inclusive genitais. O que chama atenção e o que diferencia, quer dizer, o principal diferencial é a catapora, é a varicela, é que as vesículas estão todas no mesmo estágio de evolução. Por região, nós podemos ter estágios diferentes em regiões do corpo diferentes. E a gente vai mostrar a foto para vocês. Essas lesões evoluem para a crosta, as crostas são contaminantes, tá certo? Diferente da catapora, da varicela, que quando a pessoa já chega na fase de crosta, nós tiramos do isolamento,
Na monkeypox, essas crostas são contaminantes, então a gente só tira a pessoa do isolamento quando todas as crostas caírem e toda a pele embaixo da crosta se reepitelizar, porque a pele embaixo da crosta, antes de se reepitelizar, também é contaminante. Essas lesões, elas podem ser pruriginosas, né, da coceira, ou dolorosas. O que chama atenção é que a gente está tendo, atualmente, casos com lesão única, principalmente lesão em pênis, e às vezes não precedida daquele pródromo, daquela febre, todos aqueles 3 dias de pródromo. 40% dos pacientes que nós estamos tendo agora não apresentam essa adenomegalia, não apresentam aumento de gânglio. 30% apresentam lesões localizadas. Então, aqui é uma foto para vocês mostrando que, olha, essas vesículas aqui, elas estão no mesmo estágio de evolução. Então, no quadro clássico, nós temos lesões no mesmo estágio de evolução, numa mesma região. Vou mostrar outro slide. Olha, aqui também, vocês estão vendo que tem vesículas aqui, essa é uma foto de uma pessoa da África mesmo, né, com um quadro clássico local, sem as nossas mudanças. Então, elas estão todas no mesmo estágio de evolução. Na varicela, na catapora, nós temos estágios diferentes na mesma região. Então, a gente pode ter vesícula, pode ter crosta, pode ter pápula na mesma região. Aqui, o clássico são todas no mesmo estágio de evolução, na mesma região, podendo estar em estágio de evolução em regiões diferentes do corpo. Como se dá a transmissão? Contatos com gotículas, mas gotículas grandes, tá, gente? Então, a máscara cirúrgica protege. Contato com lesões ou materiais contaminados, como roupas, lençóis, e até superfícies, às vezes superfícies que alguém encostou imediatamente, outra pessoa também pode contaminar. O isolamento, ele deve ser feito por 21 dias, deve ser mantido por 21 dias. E o equipamento que a gente usa é precaução de contato. Esse aerosol eu tirei do CDC, dos Estados Unidos. Mas esse aerosol é para quem vai fazer procedimento invasivo, para quem vai entubar ou vai fazer alguma coisa. Para quem vai atender, a máscara cirúrgica só é suficiente. Vamos falar da vacina. Embora ela não esteja indicada ainda aqui no Brasil, mas nós temos 2 tipos, as pessoas que tomaram a vacina contra a varíola, quer dizer, os mais antigos, né? Até 1980. Então, a vacina de varíola, ela confere uma proteção de 85%. Nós temos 2 tipos de vacina. A vacina CAM 2000, que é a vacina antiga que a gente tomava, quem é mais antigo lembra, que a gente tinha aquela micropuntura, tinha aquele vidrinho que fazia os furinhos na coxa, quando é mulher na coxa, quando era homem no braço, e depois apareciam lesões, e essas lesões eram infectantes, porque essa vacina, ela é feita com vírus vivo replicante. Então, essas lesões, se você encostava essa lesão em outra região do corpo, esse vírus se disseminava. E a proteção se dá depois de 28 dias da vacinação. Existe uma vacina nova que foi autorizada pelo FDA em 2019 para o monkeypox. E ela é administrada subcutânea em 2 doses, com intervalos de 4 semanas entre uma dose e outra. Ela é feita de vírus vivo, porém não replicante. Então, ela é muito mais segura e muito mais moderna. Em 2021, houve uma orientação pelo Comitê de Imunização dos Estados Unidos para o uso dessa vacina como alternativa de profilaxia pré-exposição para os profissionais da saúde de linha de frente, quem trabalhava em laboratório também. Então, os Estados Unidos orientam o uso dessa vacina e está liberado nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil ainda não. Então, o CDC... orientação do CDC, a vacina pode ser administrada até 4 dias após o contato, como uma profilaxia pós-exposição, como uma PEP. Isso, uma profilaxia pós-exposição. Se ela for administrada entre 4 e 14 dias, ela não previne a doença,
porém ela reduz os sintomas, ela deixa a doença mais fraquinha. Como se dá o diagnóstico? Isso vai ser aprofundado mais para frente, mas a gente vai dar uma pincelada. O diagnóstico é feito pela pesquisa de DNA do vírus, nas lesões, então no líquido das lesões e nas crostas. O que a gente tem como, então, além da vacina, tem um antiviral específico que também não está liberado no Brasil, porque não foi liberado pela Anvisa, mas ele está liberado nos Estados Unidos e na Europa, que é o Tecovirimat. Tá? Existem também outros remédios que nós já conhecemos, o Cidofovir e o Brincidofovir, que também agem, mas eles não são muito efetivos, como o Tecovirimat. A prevenção, a higiene das mãos com água e sabão, álcool gel nas mãos e nas superfícies onde os pacientes encostaram, evitar contato com animais ou pessoas doentes, porque a doença se transmite para os animais, tá? Ou objetos ou roupas de pessoas contaminadas. Quando for tirar a roupa, quer dizer, vocês vão pegar a maioria dos casos, poucos vão ser internados, né? Então, a maioria vai para casa. Então, orientar os pacientes para não chacoalhar as roupas e roupas de cama, para não aerosolizar o vírus. Não utilizar lavanderia, lavar roupa em casa mesmo, com água quente a 60 graus, ou mergulhar por 15 minutos em solução contendo água sanitária. E limpar as superfícies com álcool, que a gente falou, né, que o vírus fica nas superfícies, ele sobrevive por um tempinho nas superfícies. Pelo manual da OPAS, nós temos o quê? O isolamento de contato e gotículas, quer dizer, gotículas é máscara cirúrgica, tá? Não precisa, pela orientação da OPAS, não precisa usar N95, só para quem for entubar ou fazer algum processo invasivo, procedimento invasivo. Desde a suspeita e após a confirmação, realizar o isolamento até a reepitelização. Essas vesículas, elas duram de 14 a 21 dias, a parte das vesículas, né? Realizar o rastreamento dos contatos, manter as lesões secas. Então, depois de tomar banho, a pessoa se seca, tá certo? Não deixa úmida a lesão. Evitar de coçar, não prescrever antibiótico profilático. Por ocasião, se essa pessoa precisar se deslocar, porque ela vai ficar em casa, ela não deve usar transporte público. E quando for se locomover para outro lugar, para ir ao médico, para ir ao laboratório, usar roupas que cobrem todas as lesões, porque as lesões são contaminantes. Quando a pessoa tem uma lesão anal ou genital, cuidado com a higiene, para não ter infecção secundária dessas lesões, que são lesões abertas. E importante, o preservativo não previne a transmissão, tá, gente? Quais são as populações de risco de complicações? Como já falamos, as crianças, as gestantes e os imunodeprimidos, que são o nosso foco, né? Existe evidência de transmissão transplacentária e perinatal desse vírus, mas não se sabe sobre o leite materno. Então, até que isso seja esclarecido, orientar o não aleitamento materno, né? Nem aleitamento cruzado, que a gente já não fazia isso já por causa do HIV, né? Quais são as complicações? Então, as complicações são infecção de pele e sepsis, infecção secundária, mas o vírus mesmo, por ação do vírus, o vírus pode pegar pulmão, levar um quadro de pneumonite viral, que é um quadro muito semelhante à pneumocistose, com falta de ar, ou pneumonia por Covid, né? É muito, muito semelhante. Encefalite, meningoencefalite, tá certo? Diarreia e desidratação, uveíte e conjuntivite, então infecção dos olhos, conjuntivite e infecção interna dos olhos, e as cicatrizes, né? Porque a varíola leva a cicatrizes. Então, era isso que eu queria dizer, então vou passar a palavra. Bom dia a todos. Nós vamos, após a minha apresentação, nós vamos levantar aí, vamos abrir para as perguntas,
E eu queria agradecer a doutora Zarifa, que já tirou alguns slides, então, de alguns pontos, porque existem congruências. Então, vai ser bom, porque alguns slides eu já vou passar rapidinho, para a gente ter tempo aí para perguntas. Quem entrou depois da nossa apresentação, eu sou Melissa Palmieri, aqui do gabinete da Covisa, e vou falar mais sobre os aspectos aí de vigilância. Bom, então, a doutora Zarifa já mostrou muito bem os antecedentes, a forma de transmissão e os sintomas, né? Aqui outras imagens, além do que ela mostrou, então, relacionado aí ao quadro clínico, que ela apresentou muito bem, que nós temos observado. Inclusive, aqui existem alguns estudos mostrando que é mais prevalente, inclusive nos nossos casos, a gente está observando muito as lesões anogenitais, né? Tem sido muito frequentes. Aí depois eu dou até as porcentagens aí. Com relação, então, à epidemiologia, como ela colocou, né, no dia 7 de maio, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido reporta esse primeiro caso, que já existiram, como ela muito bem coloca, esses casos, inclusive nos Estados Unidos. Essa vacina que ela apresentou foram utilizadas para contenção de surtos, e, infelizmente, no Brasil, até o momento, nós não temos indícios aí de aquisição, de uma aprovação emergencial, que é uma luta que nós, enquanto profissionais de saúde, vamos ter que ter com o Ministério, né? Com certeza, ter essa agilidade aí para expandir aí para grupos que necessitam utilizar. Com relação ao cenário epidemiológico, então, vocês estão vendo que até o dia 3 de julho, de 2022, foram 5.859 casos de monkeypox, então, em 53 países. Essa tabela cada vez mais vai se expandindo. Então, nós temos, o Brasil está nos top 15, né, de casos, infelizmente. Então, os países europeus iniciaram aí essa detecção, então, Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Estados Unidos, Portugal, Países Baixos, Canadá, Itália, Bélgica, Suíça, ou seja, países onde usualmente os brasileiros acabam viajando a trabalho, viajando a turismo. Então, hoje nós, desde as pandemias, nós vemos que o mundo globalizado, para vírus e bactérias, não existem as fronteiras, e não é diferente aqui conosco. Bom, com relação a esses casos também, mostrando aí dos países endêmicos, então, de 1º de janeiro a 1º de junho, nós temos os países, como muito bem a doutora Zarifa coloca, os países Camarões, República Central da África, do Congo, Democrático do Congo, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. Esses casos já existiam endemicidade e agora temos aí a dispersão do vírus. É muito importante que nós estejamos atentos com relação à definição de caso. Então, segundo a OMS, nós, profissionais de saúde independente da nossa área de atuação, temos que estar atentos a esses pacientes que apresentarem erupção cutânea atípica, que progride em estágios sequenciais de máculas, pápulas, vesículas, pústulas, crostas, e está frequentemente associado a febre, linfadenopatia e mialgia. Então, antena ligada, alerta quando surgir um paciente. Esses casos têm que ser imediatamente notificados. Então, aqui eu peço, por favor, que as nossas áreas assistenciais, junto com as nossas vigilâncias que estão sensibilizadas, estejam atentas nessa notificação de 24 horas, porque nós precisamos implementar essas ações de saúde pública de forma oportuna. E também é importante a vigilância dos profissionais de saúde que possam estar potencialmente expostos a esses pacientes, sendo que, muito bem colocado pela doutora Zarifa, as precauções são padrão e de contato, e quem for fazer intubação, aí para aerosóis. Então, nada diferente aí do que os profissionais estão cientes com relação à assistência. Aqui é importante que nós tenhamos bem claro o que é um caso suspeito, para que a gente possa fazer a notificação. Independente do que vai dar esse desfecho, se negativo,
descartado ou positivo confirmado. Então, é indivíduo de qualquer idade que, a partir de 15 de março deste ano, apresente início súbito de erupção cutânea aguda, sugestiva de monkeypox, única ou múltipla em qualquer parte do corpo, inclusive a região anogenital, né, a genital. Associado ou não a febre, adenomegalia, astenia, dor nas costas e cefaleia. E tem um histórico de viagem a país endêmico ou países com casos já confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, ou ter vínculo epidemiológico com pessoas com histórico de viagem a esses países endêmicos, ou país com casos confirmados de monkeypox desde 15 de março, nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas, ou histórico de contato íntimo com desconhecidos e ou parceiros casuais nos últimos 21 dias que antecederam o início de sinais e sintomas, ou ter vínculo com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de monkeypox desde o dia 15 de março de 22, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. Caso confirmado, então, vai atender essa definição do caso suspeito com o resultado do laudo de exame laboratorial positivo detectável para o vírus por diagnóstico molecular, PCR em tempo real e o sequenciamento. E descartado quando este resultado do laudo vier negativo, não detectável. Caso provável é o caso suspeito, submetido à investigação clínica e epidemiológica e que cursou com quadro clínico compatível com a doença, porém sem possibilidade de confirmação laboratorial por PCR ou sequenciamento. É muito fundamental uma investigação clínica ou laboratorial para a gente descartar possíveis outras causas. Então, diagnóstico diferencial para monkeypox, ou seja, nós temos que fazer todo o inquérito, toda uma anamnese com inquérito epidemiológico associado e pensar em outras causas que estão relacionadas às erupções cutâneas de acordo com o que o médico estiver avaliando. Então, varicela, escabiose, herpes zoster, sarampo, rubéola, zika, dengue, chikungunya, herpes simples, infecções bacterianas da pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou secundária, cancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, que é o poxvírus, e reação alérgica a alguns produtos. Bom, esses casos suspeitos, portanto, notificação imediata em até 24 horas. Nós temos uma portaria aqui no Estado garantindo e solicitando, ou seja, nós profissionais de saúde respondemos, né, por não atender alguma notificação imediata, então é muito importante estarmos atentos. E tem um link que eu vou mostrar no final da apresentação, é o link onde vocês vão fazer essa notificação. Então, só para vocês entenderem, na descrição dessa notificação vai ter que ser incluído informações quanto histórico recente de viagens, exposição recente a um caso provável confirmado, tipo de contato com o caso provável confirmado, quando for aplicável, uma história recente de parceiros sexuais, presença de erupção vesicular, presença de outros sinais ou sintomas clínicos de acordo com a definição do caso, a data de confirmação em qual laboratório foi confirmado, método de confirmação, se aplicável, caracterização genômica, se disponível, outros achados clínicos ou laboratoriais relevantes, particularmente para excluir essas causas comuns de erupção cutânea, do que eu já acabei mostrando, até fazendo uma correlação aí com diagnósticos diferenciais. Se o caso for internado, tem que incluir a data dessa internação e o local da internação, e data de alta e data de óbito, se aplicável. Aqui, em realidade, é mais da área laboratorial. Eu vou mostrar, eu não vou ficar... Eu não sou da assistência laboratorial nem a Zarifa, mas toda a nossa rede de assistência laboratorial já está sensibilizada com relação a como deve proceder a raspagem da lesão, a coleta, que tubo existe. Eu vou mostrar o link. Então, assim, hoje a intenção era falar de epidemiologia e assistência, então é importante que vocês verifiquem já na unidade de vocês quem é da área laboratorial para ver se essa pessoa já está ciente como fazer os procedimentos e o contato com a vigilância.
E vocês vão ver toda essa descrição no informe que eu vou mostrar, que é num link da página da Covisa, tá? A identificação, como vocês vão fazer a identificação do tubo da coleta e como vão encaminhar no GAL, porque esse material vai para o IAL. Para vocês terem ideia, nós temos tubos, né, criogênicos, que é para essa coleta específica. Como estamos ainda com casos, esperamos que não aumente, mas estamos ainda com um número, de acordo com os tubos aí que nós recebemos, mas nós temos a possibilidade, a questão de tubo, eu quero deixar bem claro que não é um problema para nós no município, mas estes frascos estão disponíveis nas UVs dos serviços de assistência. Por isso, todo caso vai ter que ser imediatamente notificado e já contatar a UVs do serviço de assistência para fazer se houver a necessidade do envio do tubo. Óbvio que por ser SAI, a gente já vai deixar, eu acho que os SAI já deveriam estar conversando com as suas UVs para terem um material, um quantitativo mínimo aí disponível, né? Perfeito. Perfeito. Então, a Carmen e a Carol vão fazer uma fala aí com a rede com relação à assistência laboratorial dos casos. Então, isso é importante. Bom, para vocês entenderem, nós estamos aí ativamente fazendo todos os alertas, atualizando, porque é um assunto, né, que o que a gente fala hoje pode mudar em alguns dias ou até semanas, mas estamos aí observando todos os informes de CIEVES, Ministério, junto com o Ministério da Saúde, também a OMS e também órgãos europeus e americanos. Para que vocês saibam, no final da apresentação, que nós vamos compartilhar essa apresentação em PDF para vocês, existe um link onde vocês vão estar tendo, com mais detalhes aí, tudo o que vocês precisam saber aí com relação ao monkeypox. Então, basicamente, também o informe aqui do CIEVES, também mostrando o que tem que fazer o profissional de saúde, se ele tiver dúvidas, né, as recomendações aqui, ó, dos profissionais de saúde, quais os EPIs que ele deve adotar, também a parte de cuidados domiciliares, isso é muito importante orientar, porque essas pessoas residem, têm contato íntimos em casa, como eles devem proceder, inclusive foi criado, e vocês vão ver lá no site, uma cartilhazinha dos cuidados domiciliares que vocês podem. Hoje está tudo no meio digital, né? Vocês podem também mandar o link e haveria impressão também, pelo que eu tinha escutado da atenção básica. Não sei ainda como é que está esse processo, mas o material já existe. Aqui, com relação, então, ao informe do CIEVES, né? Nós temos a distribuição dos casos confirmados até o dia 3 de julho, então, os estados, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, que é o campeão aí de detecções, eu não sei se é realmente campeão de casos, a gente nunca sabe, porque São Paulo é um estado mais sensível para diagnósticos e notificações, Paraná e Rio Grande do Sul. E, lógico, que os casos suspeitos aumentam, né? Os estados, além daqueles onde já tem os confirmados, vocês vão verificar que já existem casos suspeitos em outros estados, que aí é o mapa de baixo em verde, os estados que têm suspeitos. Aqui, com relação ao informe, esse último informe é de 3 de julho, então também colocando basicamente tudo que a gente já falou da parte mundial, dentro do nosso país, para vocês terem ideia, e as medidas aí de sinais, sintomas, transmissão e prevenção. E aqui, esse último slide mostra a nossa situação no município de São Paulo. Então, de 9 de junho até 5 de julho, o nosso município tem 67 casos confirmados para monkeypox. Todos os casos são no sexo masculino. Desses 68 notificados, tá? Então, eu falei confirmados 67. Então, notificados 68, a gente ainda está aguardando, né? Resultados. 15 apresentaram histórico de viagem para os países endêmicos ou com casos confirmados de monkeypox. 52 casos não apresentaram histórico de viagem.
Os casos sem histórico de viagem estão em processo ainda de investigação epidemiológica, sendo considerados até o momento como autóctones na capital. E monitoramento de contato. É muito importante, né, até o momento, esse monitoramento desses contatos. Então, são 11 contatos desses casos que estão sendo monitorados. A gente sabe, existe uma dificuldade na hora que nós questionamos o caso que é suspeito ou positivo, dele informar sobre os contatos, mas a gente faz o nosso trabalho, temos sensibilizado da importância e orientação. Muitas vezes, eu acho que se a pessoa, muitas vezes pode nos omitir, falar para minimamente para os contatos receberem todas as informações de como proceder nesses contatos domiciliares, por exemplo. E sendo que nenhum, até o momento desses monitorados, desenvolveu sintomas, e esse monitoramento, como foi colocado, são 21 dias, ele tem que estar isolado também, e também não, desculpa, não precisa estar isolado o contato, mas precisa estar monitorado. Ele só vai ser isolado em 21 dias se ele vier a desenvolver os sintomas. Eu vou mostrar no fluxograma, tá? Então, está aqui ratificando os contatos, não tem indicação da quarentena, só sendo monitorados. Por fim, aqui na apresentação, vocês, tudo o que foi mostrado, mas de uma forma, num texto mais completo, sobre a varíola causada pelo vírus monkeypox, tem todos o alerta, a notificação, assistência laboratorial, fluxograma de atendimento e os cuidados domiciliares. E aí, a gente apresentou a Ana Flávia no início, ela vai ser o nosso ponto focal. Das nossas vigilâncias, as nossas UVs vão se reportar às diretorias regionais de vigilância, que vão estar se reportando a Ana Flávia, que vai estar fazendo todo o compilamento aí dos casos. Mas aqui eu já vou compartilhar com vocês o link que vocês vão receber e vocês vão observar aqui. Deixa eu só colocar, porque eles estão vendo a apresentação. Ah, é? Só colocar isso. Ele está só compartilhando. Eu cliquei lá no link e ele já vai compartilhar a página da Covisa para vocês verem onde estão os materiais. É essa aqui. Isso. Tudo que você fizer aqui, eles vão... Perfeito. Então, vocês, clicando naquele link que eu mostrei para vocês, vocês vão observar o alerta epidemiológico, que eu já mostrei, a notificação compulsória, assistência laboratorial, o fluxograma para atendimento, que eu já vou abrir para vocês visualizarem. Então, aqui entra o que é o caso suspeito, que a gente já conversou. Eu vou aumentar, porque isso aqui parece teste oftalmológico, para ver se o pessoal está enxergando ou não. Como que eu vou aumentar aqui? Eu quero ampliar. O control. Pode aumentar aí. Porque isso. Era no fluxo. Ele saiu da página. Saiu. Acho que é o limite. O limite? Bom, espero que vocês estejam lendo. Eu estou conseguindo aqui, então vamos lá. Suspeitou, vai ter avaliação médica, né? Vai isolar imediatamente o paciente durante o atendimento, com as precauções padrões, né, de contato e gotículas. Vai realizar anamnese, identificando se há um vínculo epidemiológico, atentar para possível diagnóstico diferencial e vai fazer uma confirmação diagnóstica com material vesicular ou a crosta da lesão. Aqui, uma flechinha. Até a confirmação diagnóstica, fornecer um atestado de 7 dias para o caso suspeito de monkeypox. Neste momento, tivemos reunião com o Estado e eles nos garantiram que, por enquanto, até 48 horas, vamos ser menos otimistas, até 72 horas, os resultados estão saindo no GAL, né? Se o negócio aumentar, que a gente espera que não, talvez vá haver uma lentificação e a gente volta a conversar. Por isso que a gente pede esses 7 dias de atestado, porque já vai dar positivo ou negativo e tem que pensar aí nos diagnósticos diferenciais. Aí, a notificação, como a gente falou, imediata no CEVESP, tem que ser pelo serviço de atendimento, seja um SAI, seja um hospital, público-privado, né? Então, é importante estar alerta. E aqui, a gente colocou a avaliação e discussão do caso com a UVS de referência, que é desse serviço de atendimento. Por quê? Porque você vai precisar fazer essa coleta, né? Então, já avisa essa UVS e
vai ter esse treinamento com assistência laboratorial, então vocês vão receber aí maiores informações. Vamos pelo fluxo de confirmação diagnóstica, né? Então, descartou, essa UVS de residência vai encerrar o caso do CEVESP. Confirmou. Aí vamos para o mais simples. Tem sinais de gravidade? Não, não tem, né? E é grupo de risco? Não, não é. Então, o grupo de risco, como a Zarifa muito bem colocou, é imunossuprimido, criança menor de 8 anos e gestante. Então, não tem tratamento sintomático, isolamento domiciliar por 21 dias a partir do início da erupção cutânea ou até o desaparecimento das crostas, se houver persistência. E a UBS de referência vai ficar monitorando esse caso. Se é grupo de risco, né, desses aqui, então, considerar uma necessidade de isolamento em ambiente hospitalar de referência por 21 dias, ou até o desaparecimento das crostas, se houver persistência. Aí vai ter que falar com a RUI, que é a grade aí. Se tiver sinais de gravidade, quais são os sinais de gravidade? Uma ou mais desses, sem lesões cutâneas ou mais, insuficiência respiratória, sepse, confusão, linfadenopatia cervical com disfagia e desidratação. Se tiver, também a mesma coisa que eu já falei do caso do grupo de risco. Então, considerar a necessidade de isolamento em ambiente hospitalar e fazer o isolamento lá do 21 dias e falar com a grade da RUI. O isolamento do caso confirmado, ele tem que ser realizado até o desaparecimento das crostas. Monitoramento diário dos contatos para verificar o aparecimento de sinais e sintomas da doença, realizada pela UBS de referência. E não tem a necessidade de quarentena dos contatos assintomáticos, tá? E aí, no final de tudo, a UBS de residência encerra o caso no CEVESP, né? De acordo com o desfecho. Aqui, na parte... Existe aqui uma parte... Deixa eu ver se está mostrando aqui. Aqui tem os materiais gráficos, como eu mostrei, né? E... Aqui não está mostrando, mas a parte secundária mostra os diagnósticos diferenciais desse fluxo, mas está tudo... Deixa eu ver aqui, orientação. Se eu voltar, vamos lá. Aqui. Isso aí. Então, a página 2, então eu mostrei o que é o fluxograma. A página 2, ela está linkada aos asteriscos. Então, ela tem o link da notificação, os diagnósticos diferenciais, a confirmação diagnóstica como faz, e tem um QR Code que leva a essa página. Então, é importante, no serviço de assistência, pelo menos ter uma impressão aí desse fluxo, porque aí o profissional com o QR Code, ele vai fazendo o checklist, né? Então, era para isso que eu queria mostrar para vocês. Está tudo aí na página.